O meu bom dia a todos, sejam bem-vindos. E vamos a mais um vídeo hoje, para nós ficar mais sábios nas coisas de Deus, né? Hoje respondendo uma pergunta de um telespectador. Eu gosto de responder as perguntas assim, através de vídeo, porque a dúvida que um tem pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. Então assim a gente já aproveita a responder e outras pessoas que ainda não têm conhecimento podem então ficar cientes, né, dessas coisas. Então vamos lá ao vídeo. Você vê aqui então, esse é, digamos, esse aqui é o título do vídeo, a pergunta que foi feita. Por que as igrejas estão do jeito que estão? Olha, é o seguinte, amados. Eu já sofri um pouco já a respeito disso aí, que o pessoal diz, você só fala mal de igreja, você fala mal de pastor, porque você está desviado, você não pertence a nenhuma denominação, enfim, aos ataques, né, porque a gente não pertence ao mundo denominacional. Mas a gente não está desviado do caminho. Para mim, desviado, na verdade, é aquele que se desvia do caminho. E para mim, o caminho é Cristo. Para mim, o caminho não é uma denominação. Para mim, o caminho é Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não foi por mim. Porque o Senhor Jesus falou. Então, para mim, eu não olho para esse lado. As pessoas que me julgam, eu até gosto que me julguem, acho que é interessante a gente ser julgado por as pessoas. E devemos de ser, todos nós que falamos das coisas de Deus, devemos ser julgados sim. Então as pessoas notam, amados, o que está acontecendo no meio religioso hoje. E tem as pessoas que leem a Bíblia, e tem aquelas pessoas que conversam com outras pessoas, e daí dá aquele conflito, né? Ah, eu escutei isto, olha, culto maravilhoso, isso. Às vezes a pessoa de uma outra denominação, olha, lá não é muito bom, tal. Então, existe caso de divergência, as pessoas ficam tipo ovelha sem pastor. O que está certo e o que está errado? Então, daí surge esse questionamento, essas perguntas. Por que as igrejas estão do jeito que estão? E sabe por que as pessoas fazem essas perguntas? Porque principalmente aqueles que leem a Bíblia, eles veem que a igreja de Jesus, a igreja dos apóstolos, não tinha nome, era uma igreja só espalhada por vários lugares da época. Mas ninguém dizia eu congrego na igreja tal, igreja tal, igreja tal. Primeiro foi, a igreja do Senhor Jesus foi chamada de o caminho. Depois, muito tempo depois, na igreja de Antioquia deram, né? Veja bem, não foi Deus que deu, foi as pessoas que deram o seu nome dos cristãos, porque eram seguidores de Cristo. Simplesmente seguidores de Cristo. Se reuniam em nome do Senhor Jesus. Mas não tinha nome de igreja. E não tinha essa divergência. Por quê? Porque os apóstolos, eles zelavam pela sã doutrina. Se você pegar as cartas apostólicas, ali, principalmente do apóstolo Paulo, que tem mais, né? Tem muito mais cartas ali na Bíblia dele, você vai ver o que eles passaram, no caso do apóstolo Paulo, o que ele passou por amor das igrejas, né? Que é uma igreja só, mas em vários lugares, né? Várias comunidades. Então, o que ele passou, o apóstolo Paulo, ele dedicou a vida dele. Ele perdeu a vida dele no sentido de gozar a vida, de fazer o que quer. Ele viveu a vida para o evangelho, a vida dele depois que ele se converteu, né, ao Senhor Jesus. Então, hoje as pessoas, quando veem o que acontece no meio denominacional e comparam com essa Sagrada Escritura, olha, não tem como. Não tem como. As pessoas ficam, como eu já falei, tipo assim, ovelha sem pastor, né?
Mas vamos aos textos da Bíblia, porque eu não gosto de ficar falando de mim mesmo. Eu quero que a palavra do Senhor falar. Então vamos lá. Nós temos de entender duas coisas. Por que as igrejas estão do jeito que estão? Nós temos de entender duas coisas fundamentais que existem hoje, tá? No meio da cristandade, no meio denominacional, existem duas coisas a considerar: os manipuladores e aqueles que são manipulados. Aí então nós entendemos por que é do jeito que é e não é do jeito que era, como deveria ser. Vamos começar aqui. Os manipuladores, aqui pelo livro de Atos, capítulo 20, versículos 29 e 30. Só veja aqui o que está escrito aí. Aqui o apóstolo Paulo, ele estava vindo ele passou por Éfeso a caminho de volta para Jerusalém. E ali numa praia ele mandou chamar os bispos de Éfeso, né, de todas as comunidades de Éfeso, e se reuniram ali. E então o apóstolo Paulo, ele sabendo já que ele não ia voltar, que aquela foi a última viagem dele, né? Ele ia para Jerusalém, então ia ser preso, depois ele ia para Roma e ia ser martirizado em Roma. Então ele passou a reunir os bispos ali e ele fez o seguinte: ele conversou com os bispos ali e ele explicou: eu não deixei nada para trás de anunciar para vocês lá sobre todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus eu passei para vocês. Aí ele falou: vocês que me viram, meus roots não vão ver mais. Então era como uma despedida do apóstolo Paulo, mas ele dizendo: estou limpo do sangue de vocês, eu lavo minhas mãos, porque a minha parte com vocês eu fiz. Aí ele recomendou a igreja ali, né, a Deus, recomendou a Deus ali e ao seu poder, né? E então ele falou a respeito do que ia acontecer depois da sua partida, está? Depois da sua morte. E é isso que ele fala aqui, ó. Eu sei que logo após minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar os discípulos para si. O que nós vemos aqui, amado? Logo depois da partida do apóstolo Paulo, ele já sabia, porque Deus revelava para ele tudo, né? Que no meio que na igreja ele ia sair e os aproveitadores iam aproveitar a penetrar na igreja. Seriam os lobos ferozes se infiltrarão. Esses lobos ferozes são aqueles que vinham de fora. Eles vinham de fora como pessoas famosas, como pregadores. Hoje não tem. Olha, a pergunta era por que as igrejas de hoje não são como, tão do jeito que estão, que não são como a igreja primitiva. Nós vemos que isso, uma das coisas, que se cumpra isso aqui, ó. Pagam altas somas para pregadores de fora vir e pregar e tal, fazem aquelas festividades, aquelas coisas. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar um vídeo onde os gideões, né, conhecidíssimos, os gideões, ainda quando o pastor Cisínio era vivo, o próprio pastor Cisínio, de boca dele falando, ó, abrindo parênteses para o pastor Cisínio agora, ele falou: neste púlpito tem pregador que sobe neste púlpito fedendo uísque e sai daqui, vai para motel com gente que canta bonito. Fecha aspas. Essas palavras do pastor Cisínio. Ele
testificando que nos Gideões tinha pregadores de fora, famosos, que vinham ali, usavam do púlpito, pregavam para as pessoas todo aquele espetáculo que as pessoas iam quase à loucura ali da emoção, né? E eles estavam ali, muitas estavam ali fedendo uísque, bebiam antes de fazer a pregação. E não só isso, como ele falou, saíam dali e iam para motel. Essas gente que canta bem, é claro que era cantora do próprio Gideão. Então você veja que o apóstolo Paulo falou que ia acontecer depois da saída dele, que os lobos viriam e não poupariam o rebanho, é esses que vêm de fora. Os famosos, os artistas, os que estão debaixo de holofotes, esses são os lobos. E se não bastasse ainda isso, ainda ia ter aqueles que de dentro da própria seio da comunidade, iam começar a vislumbrar lucro para eles. Uma espécie assim, poxa, estou aqui, mas olha, isso aqui pode dar dinheiro, isso aqui pode... dependendo do que eu fizer, o pessoal vai me respeitar como uma pessoa lá em cima, unção. Então começaram a mudar a palavra de Deus, a modificar, visando proveito próprio. De alguma maneira, ou fama, ou fortuna, o que for. Pessoas de dentro causando divisão no corpo para levar daqueles, tipo assim, pescador de aquário, aqueles que já estavam ali dentro, então levar uma quantia com eles. E daí abre outra denominação, outro grupo, e assim foi proliferando. Percebe quantos mil anos atrás foi profetizado isso aqui, está se cumprindo o nosso dia cabalmente. Vamos a mais um texto aqui. Estava falando dos manipuladores e os espertalhões, né? Que foi profetizado que eles iam entrar na igreja. Por quê? Porque enquanto os apóstolos eram vivos, eles zelavam. Eles dedicaram a vida deles a cuidar da sã doutrina. Mas eles sabiam que era eles. A hora que eles saíssem, os outros não iam ter o zelo pelas coisas de Deus como eles tinham. Ia acontecer isso. Segundo Pedro, mais uma aqui sobre os manipuladores. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, falsos professores, né, bíblicos, os quais introduzirão dissimuladamente, que a pessoa nem percebe, né? Heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Esses são aqueles que ensinam, amados, que a salvação só pela fé em Jesus e graça de Deus não acontece. Que uma cura de uma doença precisa ter alguma coisa ungida para complementar. E por aí por diante. Isso é negar Cristo, amado. Isso é negar o poder de Deus. Isso é negar que Jesus é suficiente em tudo. Percebe? Então, o falso mestre ensina um monte de coisa lá, não tem nada a ver. E o pior de tudo, muitos seguirão seus falsos ensinos e prática libertina. E por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Qual é o caminho da verdade? O Senhor Jesus. Ele é o caminho da verdade. Então veja que nós vemos que aquilo que o apóstolo Paulo avisou, está acontecendo. Nós vemos que o apóstolo Pedro também avisou a esse respeito. Essas coisas vêm acontecendo. Vamos ver mais uma aqui. Ó. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo do 11 ao 15. Vários versículos, amados, porque tem de ler tudo para entender.
poder entender o texto. Veja bem o que diz aqui. O apóstolo Paulo aqui ele fala: o que faço e seguirei fazendo tem o objetivo de não dar oportunidade aos que procuram ocasião de serem considerados iguais a nós. Hoje em dia tem alguns que se acham até mais do que eles, né? Iguais a nós nas obras de que se orgulham. Hoje tem muito orgulho, né? Porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos. Veja, falsos apóstolos aqui eram aqueles que no tempo dos apóstolos eles se faziam passar por apóstolos, não sendo. E hoje é uma aberração os falsos apóstolos que tem. Tem os que se autodenominam apóstolo, que é impossível. Que apóstolo só foi aqueles que o Senhor Jesus chamou, que o Senhor Jesus escolheu, nenhum mais. E tem aqueles que fazem a obra como sendo apóstolos de Cristo, e não são. O que é? O que eles são? Falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Entendeu? E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Se Satanás se disfarça e vem a aparecer nas pessoas como anjo de luz, que dificuldade tem esses falsos apóstolos de se parecerem como apóstolos de Cristo, como ministros de Cristo? Não tem dificuldade nenhuma. Por quê? Porque nós vimos que tem os seguidores, olha. Tem seguidores aqui, ó. Muitos seguirão seus falsos ensinos. É lamentável isso. E essa atitude não é admirável, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais fingam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. Eles têm decretado, esses que agem dessa maneira, têm decretado a sentença para eles. E aqueles que seguem eles também. Sabe por quê? Porque está escrito lá em 2 Coríntios, se não me falha a memória, o capítulo 6, versículo 14 em diante, onde Deus diz, sai dela, povo meu. Quer dizer, sai do meio desse tipo de gente que é para não incorrer nos seus castigos. Então, quando o Senhor for lançar juízo sobre esses manipuladores, aqueles que se deixam manipular por eles vão sofrer o mesmo juízo. Então hoje, amados, é tempo daquelas pessoas que abrem o olho cair fora desse tipo de coisa. Enquanto é tempo. Bom, então existem os manipuladores. Nós vimos aqui, nós poderíamos ver muitas outras passagens, mas é suficiente essas aqui, amados, porque quem vai mostrar para vocês, quem vai colocar no coração de vocês é o Espírito Santo, não é a minha palavra. Por mais que eu fosse doutor e eloquente no assunto, vocês não conseguiriam assimilar de mim mesmo a verdade, né? Eu poderia mentir muito para vocês, mas a verdade é o Espírito Santo que transmite para vocês. Então esses textos são suficientes. Os manipuladores, o perfil deles, como é que é. Agora, os manipulados, quem são? O que acontece com os manipulados? Quer dizer, aqueles que seguem esse tipo de gente. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 ao 12. Nós vamos ver isso aqui para encerrar o vídeo. Aqui, amados, você vai ver no contexto que o texto está falando da vinda do anticristo, o qual o Senhor vai destruir depois que ele voltar, que o Senhor Jesus voltar para instituir o milênio aqui nessa terra, fazer a limpeza nessa terra. Então o Senhor vai destruir o anticristo. É disso que está falando o texto, mas tem a ver com as manipulações das pessoas. Por isso nós pegamos esse texto e lemos ele inteiro. Vamos lá então?
Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 7 ao 12. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação. No tempo do apóstolo Paulo, o mistério da iniquidade já estava em ação. Imagine hoje. Porque esse mistério da iniquidade já era uma preparação para o governo do anticristo. O governo do anticristo, quando que vai acontecer? Vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, já o anticristo vai começar a reinar. Nós vamos ver no decorrer do texto, como tem um, ele ainda não se revelou, porque tem um que está, espécie assim, tem uma pedra no caminho que não deixa o anticristo se revelar de todo. Nós vamos ver isso aqui. Então vamos ver o texto. Então o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora tem, aquele que está no caminho do anticristo. Enquanto tivermos no caminho do anticristo, ele não consegue se manifestar de todo, mas ele está trabalhando, ele não consegue se manifestar, mas vai progredindo o trabalho dele, veja bem. Então será, espero somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias. Está falando de ilusão, amado. Quem que já não viu o ilusionista, um espetáculo de um ilusionista? Eu já vi, outros que viram, onde eles colocam uma mesa, por exemplo, entre outros, colocam uma mesa, aí colocam uma pessoa deitada sobre a mesa, daí cobre com um lençol, um pano ali, e daí ele faz lá o ritual dele, aquele ilusionista, e tira a mesa, tira o lençol e a pessoa fica flutuando no ar. Fica flutuando no ar. É contra as leis da natureza, Já vê aquelas pessoas que cerram, põem num caixão e cerram o caixão pelo meio e divide lá a pessoa pelo meio e depois coloca o caixão de volta ali, quando vê, a pessoa está inteira novamente. Então, amados, tem muitos milagres que não passa disso. Agora, o que acontece? O aparecimento de anticristo é de acordo com a ação de Satanás, quer dizer, conforme a eficácia, conforme o poder de Satanás atuar, com todo o poder e sinais, com maravilhas ilusórias. Isso aqui já acontece hoje, é uma preparação para o entronizamento do anticristo. E com todas as artimanhas e enganos provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Nós vimos que o caminho e a verdade é Jesus Cristo. Então, o que acontece? Lembra que eu falei há pouco que aqueles que são presa dos manipuladores, aqueles que se deixam manipular por essa pessoa, que em vez de consultarem as Sagradas Escrituras, procurarem saber o que Deus realmente quer para eles, eles vão consultar essas pessoas e acreditam nessas pessoas, confiam nessas pessoas. Mesmo que a gente mostre a verdade, que uma pessoa vem e mostra ali na Bíblia claramente a verdade, eles não conseguem acreditar. Eles acreditam naqueles, para eles o ídolo deles é aqueles, são os manipuladores, gostam de ser manipulados. Então essas pessoas, eles não amam a verdade, a palavra de Deus, porque se eles amassem, eles iam buscar. Eles iam buscar, ir na dúvida e iam buscar. O amor a Deus ia levar eles a procurar
a verdade, mas eles não vão. Então lembra que foi falado há pouco que eles já têm a sentença deles, os manipuladores, e aqueles que seguem eles vão ter. Aqui está confirmando, com toda artimanha, engano proveniente da injustiça para os que estão perecendo, aqueles que estão acompanhando eles. Estão perecendo por quanto rejeitaram o amor da verdade. É lamentável, amados, o quanto que pessoas estão com a mente enraizada em lugares, em pessoas, e mesmo que estão vendo que está diferente do que as escrituras ensinam, mas insistem em continuar naquilo que estão. Falta de amor à verdade. Então, o que diz? Por esse motivo de rejeitar o amor da verdade, o que acontece? É por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor. Em outras, essa aqui é a versão King James, mas nas versões Almeida diz assim: Deus lhes envia a operação do erro. Aqui é uma espécie de poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos. Veja, nós somos manipuladores, não. Todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. É o que acontece hoje. Você vê, principalmente você que perguntou por que as igrejas hoje estão do jeito que estão. Por causa disso aqui, amados. Porque tem os manipuladores e tem esses que querem ser manipulados. Simples assim. E esses que querem ser manipulados, o coração deles não está no que Jesus fez, não está no que o preço que Jesus pagou, não está no sangue que Jesus derramou para a salvação. O coração deles está em usufruir os prazeres da injustiça, quer dizer, injustiça, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Justiça é aquilo que Deus determina, a vontade dele é justa. Mas tudo que é diferente da vontade dele é injustiça. Então, o que acontece? Você vê essas igrejas hoje. Eu estou falando mal das igrejas, não é? Tem algumas pessoas que pensam assim. Gostam de falar mal da igreja, falar mal do pastor. Eu não falo mal da igreja, não falo mal do pastor. Não tenho prazer em falar nada disso. Mas acontece o seguinte, eu tenho um compromisso com Deus de falar a verdade. E desde quando falar a verdade é falar mal? Então está aí. Não é questão que eu fale mal da igreja, mas eu tenho que falar porque eu vou dizer que não é. Vou concordar com ele? Não posso. Eu seria condenado também. Então você vê igrejas hoje que está apinhado de pessoas. Tem milhões de membros, igrejas que parecem que nem reis têm o luxo que tem em determinados lugares aí, que gostam de viver no luxo, de viver do bom e do melhor, que a preocupação deles de estar lá é as promessas que tem para eles usufruírem dos seus prazeres aqui. Até prazeres pecaminosos. Percebe? Então, isso é o que acontece, segundo a pergunta que foi feita, né? Por que as igrejas hoje estão do jeito que estão? Amados, bem que poderia estar aqui na igreja do primeiro século, né? Quando os apóstolos, então, eles gerenciavam as igrejas ali, né? Pelo Espírito Santo neles. O Espírito Santo, através deles, gerenciava as igrejas. Hoje não. Hoje as pessoas não querem o Espírito Santo para determinar as coisas. Cada um quer ter o seu negócio, quer ter as suas ideias, quer ter os seus projetos para a sua denominação, para que ela cresça mais do que a outra, e é um ambiente comercial. Infelizmente, essa é a verdade. Tem a igreja do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Ela subsistirá, aguarda o arrebatamento, mas é uma igreja que é praticamente no anonimato. Percebem aqueles que são do corpo de Cristo.
ou mais, amados, está indo no embalo, está acompanhando a multidão e buscando os seus próprios prazeres. Então, aquilo que seria a igreja de Cristo virou a cristandade de hoje. Lá no livro de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo fala da igreja de Deus. Já no segundo livro a Timóteo, né, no segundo carta a Timóteo, já se fala de uma grande casa, onde está tudo misturado. Essa grande casa, o que é? É a cristandade de hoje, onde tem de tudo lá. Tem evangelho para todos os gostos. Ah, eu não gosto dessa igreja porque é fria, não tem dança, não tem não sei o quê. Ah, eu não gosto daquela igreja porque é muito barulhento e tal. Quer dizer, as pessoas estão em busca de seus próprios interesses, não em busca de uma comunhão mais íntima com o Senhor. Tem muitas pessoas que dentro dos seus próprios lares têm muito mais comunhão com Deus do que em determinados lugares. Eu não quero aqui generalizar, porque eu não conheço todas as denominações. Mas infelizmente é o que a gente vê. Então existem pessoas sinceras que estão lá nesses meios, pessoas sinceras que com certeza, quando chegar o momento certo, o Senhor tira as pessoas de lá, estão no seu corpo ali, né? Antes do arrebatamento, o Senhor vai reunir todos os seus. Ok? Por aqui nós terminamos. Espero que tenha respondido a pergunta. Espero que esse vídeo seja também útil para outras pessoas. E a minha gratidão ao Pai Celestial por essa oportunidade maravilhosa, mais uma vez, né? Estar aqui com vida, podendo falar para vocês. E por vocês que estão aí com a gente, né? Cada vez que eu vejo ali no site, eu vejo ali que vocês estiveram lá, que vocês estão me acompanhando. E isso, olha, alegra o meu coração de uma maneira que vocês nem imaginam. Que a gente está junto, unido no mesmo espírito. Que o Senhor abençoe e guarde vocês. Que o Senhor, a graça do Senhor Jesus seja abundante com você, com a tua família. Claro, peço que ore por mim também, para a minha família. E, se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Portanto, até lá, a paz do Senhor Jesus, fique com Deus e até o próximo vídeo.